Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o Pentecostes, a festa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre a igreja reunida em oração. E nós começamos também a trezena de Santo Antônio, pedindo ao Senhor, através da intercessão de Santo Antônio, todas as bênçãos e graças que nós precisamos. E, de modo especial, ao mundo todo, o livramento, de todas essas enfermidades, esta pandemia, que tantos males têm trazidos a tantas e tantas famílias, que nós possamos, unidos em oração, pedir ao Senhor esta grande graça, o fim desta pandemia. Santo Antônio, ele é um homem bastante íntimo do Espírito Santo de Deus. Isso fazia com que ele não media esforços para sempre falar algo para alguém, na necessidade de uma palavra ali de ânimo, de esperança, de fortaleza, de alegria, de consolo, de auxílio, aqueles que precisavam do auxílio, correção e também na pregação, um grande pregador, Santo Antônio. E também ele é doutor da igreja, tantos escritos que ele deixou para nós, tantos ensinamentos. A intimidade de Santo Antônio com o Espírito Santo era tal que não importava se não tivesse pessoas próximas para ele falar de Deus, falar da palavra de Deus. Ele pregava, até mesmo assim, as coisas criadas, tem a famosa pregação dele aos peixes, enfim, tantas situações que Santo Antônio, tão cheio do Espírito Santo, ele precisava falar de Deus, ele precisava falar das graças, das bênçãos, das glórias de Deus. E assim, ele saía impulsionado pelo Espírito Santo, pregando, anunciando a palavra e servindo a todos que necessitavam. E a sua união com o Espírito Santo era tão forte, tão grande, que grandes sinais, grandes milagres ele realizava. Não por ele, é claro, mas porque ele era tão cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a força de Deus. Então, da sua presença, na sua pregação, no seu auxílio e cuidado aos irmãos, aquelas pessoas que precisavam de alguma graça, elas eram curadas, elas recebiam a graça que necessitavam, ali da presença de Santo Antônio. Muitos milagres ainda em vida, tantos e tantos milagres. Mas isso porque ele era um homem intimamente ligado com Deus, intimamente ligado com o Espírito Santo. E ele ensinava através das pregações, dizendo, ele fazia uma comparação do Espírito Santo com o fogo que nós conhecemos, Já como o Espírito Santo é fogo abrasador, ele fazia essa comparação. Assim como o fogo material, ele é usado para transformar objetos, moldar objetos, e ele usava sempre com uma comparação do ferro. Então o ferro ali no fogo, para ser esquentado, quando esse ferro estava em brasas, esse ferro podia ser moldado da maneira como a pessoa ali bem entendesse, para forjar espada, forjar algum objeto doméstico, enfim. O ferro podia ser moldado, mas era preciso estar em brasa viva, para poder então moldar aquele objeto duro, porque ferro, ele é um objeto duro. Então ela usava essa comparação do ferro em brasa para ser moldado, para dizer para as pessoas, assim também Deus fazia com o homem, Deus fazia com a mulher. Era necessário o fogo do Espírito Santo para deixar a pessoa em brasa viva, para que ele pudesse então moldar esse homem, para que pudesse moldar essa mulher, para ter então a transformação, transformar aquele coração duro, que não quer mudança, a pessoa teimosa, tem a expressão que é teimosa como porta, a pessoa que é teimosa, que fala, quem teima comigo que é teimoso, tem pessoas que falam assim, Então a pessoa tão teimosa, que somente mesmo está em brasa viva, com o Espírito Santo, para poder então quebrar esta teimosia, para mudar esse coração, para ter a transformação. Então, Santo Antônio sempre usava essa comparação do fogo, para poder então ali moldar o ferro, assim como Deus faz conosco. O Espírito Santo é fogo abrasador. Então, diante das nossas dificuldades e necessidades,
o Espírito Santo vem então ao nosso auxílio para poder fazer esta transformação. Se estamos tristes, seja qual for ali a situação que nos deixa entristecidos, né? O Espírito Santo, ele vai soprar em nós, ele vai vir fundo no nosso coração, fazer arder o nosso coração, né, com esse fogo abrasador, para poder queimar toda a tristeza. E aí a gente poder ter o conselho, que é o dom do Espírito Santo, para podermos saber o quanto nós somos amados por Deus, o quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós vamos recordar daquilo que Deus nos fala através das Sagradas Escrituras. E diante da tristeza, né, recordar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é providente. E vamos lembrando de todas as passagens de fortaleza, de confiança, né? Tu és precioso para mim, diz Deus para nós, lá no livro de Isaías, né? És precioso para mim, és precioso, por ti troco reinos. Então, recordando aquilo que Deus nos fala através das Sagradas Escrituras, nós vamos ganhando novamente ânimo, né? Então, o ânimo também é um nome dado ao Espírito Santo, a ânima, né? A alma, o Espírito. Então, novamente vai animando o nosso coração. E aí, afugentando a tristeza. Porque se a tristeza pega forte, ela nos derruba, né? Não temos, assim, vitalidade para fazer nada, né? A tristeza fica ali mais forte do que nós, né? Então o Espírito Santo vem ali queimar o nosso coração, fazer arder o nosso coração, para que nós possamos então animar novamente. O fato que nos levou à tristeza, nós conseguirmos então lidar com essa situação. E aí conseguimos viver novamente com tranquilidade, né? Buscar alegria mesmo diante de uma tristeza, mesmo diante de uma tribulação, né? E diante do coração endurecido, que é difícil de mudar, né? Coração duro, né? Coração de pedra. Então o Espírito Santo vem ali com seu fogo abrasador, até o ponto de nos deixar em brasas, para aí Deus então nos moldar, né? Pegar ali o martelo, né? E começar ali bater, né, no nosso coração, até mudar esse coração, até forjar ali um coração que seja novo, um coração que seja manso e humilde, como é o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas qualidades Santo Antônio tem, inúmeras, né? E ensinamentos, e ele, com os seus ensinamentos, com as suas comparações, ele fazia com que todas as pessoas, independente do grau de instrução delas, elas entendessem aquilo que estava sendo falado, da palavra, né? Se era um tema teológico que precisava uma maior instrução para entender, mas ele sabia fazer as comparações todas para que todos compreendessem aquela palavra. E a palavra, uma vez compreendida, é mais fácil da pessoa então trazer para si, e aí ela fazer a mudança necessária que vai trazer no coração de cada um, né? Então nós somos isso, amados irmãos e irmãs, esse ferro muitas vezes endurecido, que precisa ser queimado ali com o fogo do Espírito Santo, para poder ter essa mudança, essa transformação. Uma das missões do Espírito Santo, né, a missão do Espírito Santo, é justamente de fazer essa transformação na nossa vida, né? Quem aqui já passou por retiros, né, que é de retiro de cor interior, retiro de primeiro amor, né, querigmático, onde nós descobrimos o quanto somos amados por Deus. E aí quando a gente vai falar, quando eu tive a minha experiência do amor de Deus, aí começa o testemunho, a história, né? Então muitas pessoas, quando vai dar o seu testemunho, vai falar de quando começou a andar com mais firmeza na igreja, ele sempre vai usar esse termo, quando eu tive a minha experiência do amor de Deus, senti o amor de Deus, sentiu ser amado por Deus. E aí começa uma história de transformação. O Espírito Santo encontrou ali, né, um caminho, um modo favorável de poder fazer essa transformação, de moldar, porque encontrou um coração que agora não está rebelde, um coração que não está ali fechado, que não quer mudança, mas ele encontrou um coração que foi despertado para o amor. E aí está pronto para ser moldado e começa então a transformação, onde nós deixamos de ser unicamente
pessoas, criaturas, né? Ou para até mesmo filhos já de Deus, já batizado, né? Já recebido o sacramento, mas que ainda não vive como cristão, que ainda não vive como batizado. E aí quando a gente experimenta esse amor, quando nós experimentamos esta grande graça, aí então nós vamos passar por esse processo de transformação para vivermos de fato como cristãos, prontos ali na mão de Deus, né, para poder nos moldar e nos transformar. Na Santa Missa também o Espírito Santo tem essa função, né, tem essa missão de fazer com que seja transformado a substância do pão e do vinho, para ser para nós corpo e sangue de Cristo, né, onde o padre estende as mãos ali para o cálice e a patena, né, o pão e o vinho, para poder então pedir ao Espírito Santo que possa descer sobre os dons, para eles serem transformados. Somos nós também. Deus que derrama o seu Espírito Santo sobre nós, para poder então fazer essa transformação. E quando nós percebemos que não estamos assim tão obedientes, quando nós percebemos que não estamos tão animados, né? De repente um cansaço espiritual, de repente uma fraqueza espiritual, é necessário uma renovação, é necessário animar novamente. E aí eu tenho que pedir ao Senhor para que possa renovar em mim a chama viva da fé, renovar em mim o Espírito Santo, para que Ele possa me mover diante das situações ali que eu estou vivenciando, me levar a uma transformação, né? Por isso que nós sempre pedimos o Espírito Santo, para vir em nosso auxílio, para poder nos dar ali os dons necessários que precisamos para aquela situação, para aquele momento. E aí o Espírito Santo vem e nos dá o norte, nos dá a direção certa, nos dá a moção necessária para cada ato, para cada situação em que nós vamos vivenciar. A igreja reunida em oração com a Virgem Maria. Nossa Senhora reunida com os apóstolos ali em oração, e o Espírito Santo então desce sobre a igreja como fogo em cada um deles, né? Esse fogo abrasador que a igreja então incendiada, inflamada de amor, do amor de Deus, saiu pregando, saiu falando. E aqui nós podemos sempre colocar essa transformação dos apóstolos, né, como exemplo e testemunho. São Pedro ficou com medo de ser preso, torturado, como Jesus. E aí ele negou Jesus por 3 vezes. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo, ele está pronto para dar a sua vida. Ele não teme mais ser preso, ele não teme ser torturado, ele sai pregando, sai falando, assim como todos os outros apóstolos, né? Na hora da cruz ali, quase todos sumiram, né? Quase todos sumiram. Diante da cruz, somente um grupo bastante reduzido, pequenino, todos sumiram. Mas agora com o Espírito Santo, todos foram inflamados de amor por Deus. E agora não temem mais a morte. Agora eles querem falar de Deus, eles saem para pregar, para falar, mesmo se for morto, mesmo se for preso, mesmo se alguma coisa acontecer com ele, não importa. Importa falar de Deus, importa dar o testemunho do amor de Deus, importa levar o Espírito Santo de Deus a todos aqueles que de bom grado ouvirem a pregação, aceitarem a fé e pedirem o Espírito Santo, pedirem o batismo, né? E aí confessarem as suas faltas, confessarem os seus pecados, assim como o Senhor nos fala hoje neste trecho do Evangelho: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Deus, né, o Senhor, dá à igreja esta condição de perdoar os pecados. Por isso os sacerdotes têm esta missão, através da confissão, de reconciliar os filhos com Deus, para não ficarem distante do amor de Deus, para não esfriarem na fé, para não ficarem acostumados com o pecado, porque aí então o seu coração vai esfriando, até esfriar de vez, né? E aquecer novamente não é fácil, não é fácil, né? Quando a gente está bastante sem fé, desanimado e tudo mais, como é difícil animar novamente, né? Todos já passaram por alguma experiência assim, de aridez na sua vida, né? Aridez é quando a gente está sem motivação para a oração. A gente quer rezar,
mas a gente não tem motivação, não consegue, né? Pega o terço ali, mas parece que faltam as palavras, esquece, né? Momentos de aridez. Então nós precisamos sempre pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio com o Espírito Santo para animar novamente. Peçamos ao Senhor, amados irmãos e irmãs, nesta Santa Eucaristia, esta renovação espiritual. Peçamos ao Senhor que aqueça novamente o nosso coração, que incendeie o nosso coração com a chama viva da fé, para que a transformação aconteça. A transformação aconteça. Um coração que não está incendiado de amor por Deus é muito difícil de transformar. Muito difícil. Aí nós enquanto irmãos vamos interceder, rezar pela conversão, né? Mas se a pessoa mesmo não se incendiar do amor de Deus, dificilmente vai haver uma transformação, né? Vai haver uma conversão. Mas nós não vamos cansar, vamos continuar, né? Para nós, né, a conversão particular, pessoal, e orientando cada um também a buscarem a sua conversão. Esta missão é de cada um de nós, cada um de nós. E nesta trezena, começando esta trezena de Santo Antônio, com Pentecostes e também com Nossa Senhora, porque hoje é uma festa também litúrgica de Nossa Senhora, que é da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Nossa Senhora que é cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora que tem o seu coração inflamado de amor, né? Porque tem um coração que só sabe amar, um coração que só sabe servir. E ela, com toda a pressa, ela foi para a casa da sua prima Isabel para ajudá-la. Então também juntamente com Nossa Senhora, que visita os nossos lares, né? Também Santo Antônio vem fazer essa visita, vem nos levar, vem nos trazer, né, a palavra de Deus, o testemunho, os ensinamentos. E através da devoção que nós temos, nós então vamos buscando vivenciar esta transformação. Agora então, após a homilia, nós vamos começar a oração da novena de Santo Antônio, e já coloca no seu coração, né? Qual é o pedido que você irá fazer nesta trezena? Qual é a intenção, né, que você vai colocar no coração de Deus através da intercessão de Santo Antônio? Se é pela sua família, se é por aquela intenção especial que você sabe, conhece bem, que está tão precisado lá na sua casa, na sua família, né? Então, quando nós vamos começar agora a oração, né, já coloque essa intenção, já fale no silêncio do seu coração, apresente a Deus, apresente a Santo Antônio pedindo essa intercessão, né, por este pedido, né? E você viva esta trezena confiando na graça de Deus para que a transformação aconteça na sua vida, na sua família e naquela pessoa de modo especial que você irá rezar, pedindo ao Senhor a transformação na vida dela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.